Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pod Talk. O meu convidado de hoje tornou-se amigo há menos de um ano, Verdade. mais ou menos na altura de agosto, e efetivamente temos trilhado um caminho engraçado juntos. Quero aproveitar para agradecer mais uma vez à Face Models pela cedência do espaço e também ao Daniel Guerreiro, que me tem ajudado desde a primeira temporada e que continua a fazê-lo amavelmente. O meu convidado de hoje chama-se Adriano Silva Martins. Acho que sim. Exato. Acho que se chama assim. Adriano José. Esse é o meu nome, Adriano José Montero Silva Martins. O Adriano, hoje em dia, é o apresentador do programa V Mais Fama, do canal V+, que pertence ao grupo da Média Capital, e queria começar precisamente por aí. Como é que está a ser este meio ano de programa e esta nova aventura que abraçaste? Olha, está a ser uma grande aventura. Inclusive, antes de chegar, estava à tua espera, chovia a mares, estamos aqui com a ressaca da tempestade de Martinho, e estava lá fora à conversa por telefone com a Patrícia Branco, a diretora da revista Nova Gente, e ela estava-me a perguntar exatamente a mesma coisa que tu, e eu disse-lhe que eu sou uma pessoa... Eu já era feliz a fazer aquilo que eu fazia, mas agora, ao ter este projeto, que é um projeto que é como se fosse um filho meu, eu sou a pessoa mais realizada do mundo a fazer o V Mais Fama. É um programa do social onde eu me divirto muito, onde tenho comentadores que são maravilhosos, onde todos os dias tentamos primar pela positiva, dar novas notícias. Eu digo que o meu programa é um programa de infofan, porque nós damos informação, mas também nos divertimos, claro. Também dizemos muitos disparates, que não levem a mal os famosos lá em casa, mas nós temos muita cumplicidade, é uma equipa muito cúmplice, conhecemos-nos bem e não queremos faltar ao respeito a ninguém, queremos nos divertir e divertir quem está lá em casa. E como é que tem sido, lá está, seres apresentador e ao mesmo tempo também comentador? Porque por norma... É maravilhoso porque o comentador já era, e acho que isso é a minha natureza. Eu adoro comentar. Já em criança, a minha mãe arrancava os próprios cabelos porque eu... Comentavas tudo e mais alguma coisa. Eu comentava absolutamente tudo. Desde política, revistas do Cor-de-Rosa, coisas sobre os meus colegas da escola. Eu, primeiro, era um fala barato. Falava. E portanto, a minha mãe passou aí um mau bocado comigo, porque a minha mãe é uma mulher muito de silêncio e eu sou muito falador. E, portanto, comentador eu já era e vou continuar a ser a vida toda, porque adoro comentar. Apresentador não era, mas acho que me transformei num apresentador. Acho que cada dia eu sinto-me mais confiante nesse papel. Acho que estou cada vez melhor. E se a evolução continuar assim, o Manuel Luís Goxa que se prepare, já tem uma idade, e precisamos de substitutos, claro, precisamos de renovar. Manel, já sabes. Tu, aqui em Portugal, a primeira experiência que tiveste foi na Noite das Estrelas, enquanto comentador, ou já tinhas feito Não, alguma coisa? já tinha feito. Eu comecei no Manhã CM. No Manhã CM, exatamente. Exatamente. Pois foi. Tens razão. Porque eu já, aliás, recuando um bocadinho para trás, eu já tinha experiência de rádio e de televisão em Espanha, porque eu vivi 17 anos em Espanha. E tiveste no Telecinco. Exatamente. E depois veio a pandemia. Quando eu voltei para Portugal, ainda tive uma primeira etapa na TVI, ainda fiz lá algumas coisas, sempre atrás das câmaras. E depois veio a pandemia e de repente eu estava a fazer umas lives com a Marta Taborda, que é uma boa amiga, atriz e também repórter, muito ligada à televisão. E ela estava, naquele momento, a trabalhar na CMTV. E o Eduardo Ciopa entrou nos lives desses que nós fazíamos durante a pandemia e percebeu que eu sabia muito sobre casos reais. Falou com a Marta, depois abordou-me. Eu, entretanto, fui de férias para Florença. Isto foi no verão, em agosto. E recebo, de repente, uma mensagem do Eduardo que me diz o seguinte: olha, no dia 30 faz 25 anos que a Diana morreu. Serias capaz de vir ao meu programa falar sobre a morte da Diana? E eu fui.
Na altura ele estava ainda nas manhãs. Ele era o apresentador das manhãs, da manhã sempre. com a Maia. Ok, sim. Com a Maia. E lá fui eu. A Maia e o Duarte gostaram muito do meu trabalho. Comecei a ir mais vezes. Estive quase 2 anos, um ano e meio, diria eu, a fazer o Manhã CM. Primeiro com o Duarte e com a Maia. Depois voltou o Nuno Eiró, com o Nuno Eiró e a Maia. E depois ficaram os dois, a Maia porque o Eiró voltou para a TVI. Para a TVI, exatamente. Depois a Maia foi fazer as tardes da CMTV, o Tarde CM. Exato. Entrou a Ágata entrou a Ágata Rodrigues. E estive lá com eles 1 ano e meio, até que a Maia foi desafiada para fazer a Noite das Estrelas e quis-me levar com ela. E fez muito bem. Tu estiveste na Noite das Estrelas ainda também... Eu estive também 1 ano e meio. Pronto. E foi aí que efetivamente te destacaste? Eu acho que aí foi... Eu já me tinha destacado na manhã. Pronto, mas também lá está. Mas é verdade que a noite trouxe-me uma visibilidade maior. Uma visibilidade muito maior. Primeiro porque o Manhã CM é um programa da manhã que tem 15 ou 20 minutos de notícias dos famosos. A Noite das Estrelas é um programa muito exigente, de 1 hora, diário, de segunda a sexta-feira. E claro que é aí que eu cresço, ganho maior popularidade e também me faço naquele comentador que depois as pessoas... E como é que começou a ser essa transição? Depois a sair à rua e as pessoas também já te começarem a reconhecer e tudo mais, como é que foi esse impacto? Olha, eu digo sempre na brincadeira que eu sou da Chamusca. A Chamusca... O Sr. Adriano. Hoje em dia és da Sra. Exatamente. Adriano. Agora já sou o Sr. Adriano, desde que o meu pai morreu, deixei de ser o menino Adriano a ser o Sr. Adriano. Coisa que foi assustadora. Mas isto para te dizer, eu sou da Chamusca. A Chamusca é um concelho gigantesco, mas a vila em si tem 3.600 habitantes. E na Chamusca toda a gente me conhece. E, portanto, obviamente, não é a mesma coisa que tu estares num supermercado em Lisboa e que te conheçam também. Mas eu já trazia um bocado essa coisa de quem vem do meio pequeno, o que não está habituado é que não o conheçam. Sim. Portanto, estranhei. Bom, é bom sermos reconhecidos pelo nosso trabalho. Eu não trabalho em televisão em frente às câmaras para não ser reconhecido. Adoro ser reconhecido. Claro. Adoro que me venham falar, que digam que gostam do meu trabalho. Às vezes também fazem críticas, mas as pessoas quando nos abordam na rua, ao contrário daquilo que fazem nas redes sociais, as críticas são muito mais construtivas, porque inclusive é quando... E positivas. E positivas. Mas inclusive é aquelas que não são tão positivas e que nós temos que lidar com elas, porque é normal, e muitas delas até nos fazem pensar. Quando não há crueldade, maldade, escárnio, tudo isso é algo que nós devemos aproveitar. É bom. É bom porque, às vezes, inclusive, é pessoas que me abordaram nas redes sociais de uma forma educada, mas que criticaram alguma coisa do meu comportamento ou do comportamento de algum dos comentadores ou do programa em si, do funcionamento do programa em si. Às vezes fizeram-me pensar. E acho que isso é muito importante. Nós trabalhamos para os outros. Também devo dizer que acho que um dos segredos do Vem Mais Fama é que, além de trabalharmos para os outros, eu também faço aquilo como eu gosto de fazer. Sim. E como eu gosto de ver. E acho que isso também se transmite. Mas apesar de... Lá está, agora voltando ao Vem Mais Fama, porque é o teu projeto atual, lá está, tu conheces muitos famosos. Sim. Falas sobre eles. Sim. E nem sempre as coisas são efetivamente positivas. Claro. E temos agora um caso recente que foi efetivamente lançado no Vem Mais Fama, como o caso da Notable. Sim. É-te fácil? É muito mais difícil para mim falar de alguém que eu conheço do que alguém que eu só conheço pelas revistas ou me cruzei com essas pessoas socialmente. Mas não vezes. Temos possíveis represálias? Eu vou-te dizer, eu sempre que falo de temas que são importantes, relevantes, ou informações que eu tenho em primeira mão, porque agora, ou em exclusivo, mas acho que agora o tema exclusivo caiu muito na banalização. Exato. Fulana partiu uma unha, já é exclusivo. Sim, não. Há uma coisa que é um exclusivo, é uma notícia que ninguém sabia. Há a primeira mão, que é a continuação do exclusivo, são informações novas sobre um caso que já se sabe.
E depois há informações, há novidades, há outras ondas. Mas isto para te dizer, pessoas com quem eu tenho afinidade, conheço, tenho o telefone da pessoa em questão e tenho algo importante para dar, e quando digo algo importante não tem que ser algo mau. Pode ser um casamento, pode ser... Sim, claro. Nós ligamos sempre à pessoa ou às pessoas, porque muitas vezes chegam-nos informações que não são de todo corretas. E, portanto... Ou incompletas. Exatamente. Quando as coisas não são assim tão positivas, ou o tema é assim, como este, por exemplo, que acabas de mencionar, da Notable, claro que eu tive que ligar a uma série de pessoas, algumas delas próximas, e que não é fácil. Como também não foi fácil para a Pimpinha Jardim, que é comentadora do meu programa, e que, de repente, ela vê-se ali no meio entre duas pessoas muito importantes da sua vida, como são o Manuel Santana Lopes, de quem ela é prima, porque a Sinha foi namorada durante quase 10 anos do Pedro Santana Lopes, que é o tio do Manel, e, ao mesmo tempo, dar a cara pela melhor amiga, que é a Carolina Patrocínio. Sim. E para a Pimpinha foi muito difícil. Para mim também foi difícil, porque também pensei que, às vezes, eu sabia que a notícia ia ter alcance, mas eu tenho muita admiração pela Inês Mendes da Silva e dou-me bem com ela. Não somos amigos de casa, mas dou-me muito bem com a Inês. E eu pensei, bom, eu vou lançar isto, eu sei que isto vai ter muito impacto, eu sei como é que isto vai começar, mas eu não sei como é que isto vai acabar. E se de repente houvesse aqui pessoas que achassem que a Inês não tinha gerido bem esta situação. A Inês é uma mulher que está há anos a construir uma empresa, que é uma empresa com um grande peso no mercado dos famosos, dos influencers. Desde logo porque é onde está agenciada a Cristina Exatamente, Ferreira. Por exemplo, a Rita Pereira, nomes muito pesados, o Pedro Teixeira, entre outros. E portanto, eu disse, e se de repente há aqui um volte-face e eu tentando... primeiro, a minha obrigação é contar aquilo que eu sei, porque eu sou jornalista e, portanto, o meu compromisso é com a verdade e com o público. Mas também gosto das pessoas, gosto da Inês, gosto do trabalho da Notable, reconheço o trabalho da Notable e pensei, e se agora há pessoas a apanharem boleia desta história para tentarem prejudicar a Notable e a Inês? E atenção, não tenho dúvidas que há pessoas que gostariam de prejudicar. Neste caso, estamos a falar deste caso concreto, mas muitas vezes... mas abstratamente. Aliás, têm saído várias notícias sobre este terremoto, há várias réplicas. Tenho tentado... Uma boa analogia. Sim, tenho tentado pôr aqui um pouco de verdade, ou muita verdade, falando bem, ou a verdade, falando melhor ainda, e desmistificar aqui, porque eu sei que é muito goloso nós agora dizermos, não foi 250 mil, foi 500 mil, não foi a Carolina Patrocínio, foi a Cristina Ferreira. Claro que é muito goloso. Isso numa capa de uma revista vende muito. Eu abrir um programa com uma notícia assim, vende muito. Este caso foi parar a todos os telejornais do país, menos os da RTP. E, portanto, o que é que eu posso dizer? Que às vezes tu sabes como é que começa uma história, mas não sabes como é que acaba. E em termos de Ver Mais Fama, que é um produto que está ainda há pouco mais de meio ano... 7 meses. Esta notícia, sentiste que foi também um bom impacto, pela positiva, também para o programa? Eu acho que sim. E aqui, sem querer pôr-me muito profundo, mas eu levo com o estigma há 20 anos. Em fevereiro fiz 20 anos de carreira. Entre aspas. É uma carreira, uma caminhada. Pelo menos 20 anos que eu trabalho como jornalista. E eu, há 20 anos que levo com o estigma de que eu não sou jornalista. E não tem nada a ver com a carteira profissional. Sim. É aquilo que eu faço, para muita gente, não é jornalismo. Porque as pessoas pensam que os programas ou as revistas do social são pessoas que estão ali sentadas numa redação e escrevem sobre gente famosa o primeiro que lhes aparece à frente, ou lhes passa pela cabeça, ou lhe contam num vão de escada. Ou que uma pessoa que trabalha num programa de televisão, principalmente
Com os apresentadores não há tanto esse estigma, mas com os comentadores há. Os comentadores, para muita gente, eles chegam lá, o Adriano diz que hoje fala-se da Cristina Ferreira e eles dizem a primeira coisa... Não, há um trabalho de preparação por trás, há um trabalho de investigação por trás, muitas vezes. Entrevistamos pessoas e, portanto, eu sei que eu não vou dar uma notícia que vai mudar o mundo. Eu não sou o João Póvoa Marinheiro. Eu não sou o Nuno de Sousa Moreira. Eu não estou ali com o Rui Galafate e com o Sebastião Bugalho. Sim. Mas aquilo que eu faço também é jornalismo e também ajuda muita gente a passar um bom bocado e a estar informado de temas que podem ser menos impactantes ou relevantes para a nossa vida, mas que são necessários. E se não fossem, as revistas efetivamente já tinham todas morrido e os sites, por exemplo, também já tinham morrido. Ou seja, as pessoas gostam de... E tudo é necessário, porque é assim, nós em casa, nós na nossa vida, tanto saímos para ir beber um copo e para nos divertirmos com os amigos, como temos que ir trabalhar. Portanto, a vida é esta dualidade. Entretenimento, informação, é aquilo que nós fazemos e portanto... notei que com esta notícia, já não é a primeira notícia do V Mais Fama que vai parar aos telejornais. Sim. Aliás, é a quarta vez, e eu já fui inclusive à CNN. Sim, exatamente. Por exemplo, por causa do José Castelo Branco. Do José Castelo Branco, do Marco Paulo e do Ângelo Rodrigues. Exatamente. E, portanto, acho que pela primeira vez, ou das primeiras vezes, as pessoas também começam a olhar para este tipo de programas de outra maneira. E não é só mérito do V Mais Fama. A Passadeira Vermelha tem muitos anos, A Noite das Estrelas é um programa que tem muitíssimo impacto e, portanto, acho que o TV Extra, acho que cada vez se faz melhor programas do social em Portugal. Dizer-te é que esta notícia veio... de certa maneira, mudar um bocadinho a percepção daquilo que as pessoas têm sobre este tipo de programas. Porque isto não foi o Expresso que destapou, não foi o Diário de Notícias, não foi o Público, não foi a Sandra Felgueiras no noticiário, foi o Adriano no V Mais Fama. E, portanto, isto teve um ótimo impacto. Nesse aspecto, foi muito positivo para mim e para o programa. Uma pergunta agora um bocadinho complicante. Tu saíste da Noite das Estrelas para ver Mais Fama. Como é que ficou a tua relação com a equipa da Noite das Estrelas? Olha, há pessoas... Porque normalmente estas saídas dá sempre muito aso a muita coisa. Pronto. Claro que sim. Olha, primeiro, antes que nada, eu, na CMTV, estou agradecido a 3 pessoas. O Duarte Ciopa... Por tudo o que referiste há bocado. Porque me descobriu. A Maia, porque me apoiou sempre em tudo. E o Carlos Rodrigues, diretor-geral da Média Livre, porque me deu todas as oportunidades e mais alguma para brilhar naquela casa. Depois, a minha saída, olha, foi surpreendente para eles, para mim também, porque eu não estava à espera deste convite. Resolveu-se em 48 horas. Isto pode cair mal a algumas pessoas, mas esta é a realidade. Eu não era mais um no Noite das Estrelas. Sim, trazias muito exclusivos. Depois Espanha, da Maia, estava eu. E, portanto, e há ali pesos pesados. Sim. Está a Teresa Guilherme, está o Daniel Nascimento, que são pessoas que têm uma carreira mais sólida do que a minha e mais prolongada no tempo, mas eu era o número 2 da Maia. E, portanto, acho que para a Maia, naquele momento, perder o seu número 2 não era a coisa que mais lhe apetecesse no mundo. Agora, ficar com uma má relação. Não, as pessoas que me eram próximas continuam a ser-me próximas. Há pessoas que antes eram mais próximas e que deixaram de o ser. Agora, a vida também dá muitas voltas. E eu posso estar mais afastado agora, e se Deus quiser, porque eu não matei ninguém, nem fiz mal a ninguém, e se Deus quiser, a vida há de nos voltar a aproximar. Porque sei que as pessoas que lutaram por mim, me deram oportunidades e estavam contentes e felizes com o meu trabalho, com o tempo, espero que consigam
pôr na estante que é a nossa vida, tirarem o Adriano de trás dos livros e voltá-lo a pô-lo à frente para que o Adriano continue na sua vida. Eu espero que isso aconteça. Tu, entretanto, além do V Mais Fama, também, e isto já falámos há uns tempos, como eu estava a referir, nós conhecemos precisamente na altura em que tu vais para a Média Capital, porque eu sou produtor de conteúdos da Selfie, e daí estarmos a referir a nossa ligação, que efetivamente tem sido muito cordial e muito correta. Eu diria mais do cordial e mais do correta. Porque entreajuda, pronto. É mesmo isso. Porquê? Porque nas empresas, muitas vezes, em vez de olharmos uns para os outros como colegas e companheiros e pessoas que nos podemos ajudar mutuamente, olhamos como concorrentes. E nós não somos concorrentes. Aliás, a mim dá-me muita satisfação sempre que tenho alguém na Selfie no programa, ou sempre que falamos de uma entrevista que vocês fizeram na Selfie e nós ali damos-lhe voz e damos eco. E eu acho que isso é muito importante. E por isso acho que nós, mais do que... não sei como é que definiste a nossa relação cordial. Eu acho que mais do que cordial, eu acho que é... Sim, é de entreajuda. É de entreajuda. Sem atropelar ninguém. Exatamente, sem atropelarmos ninguém. Mas, para mim, eu vou dar sempre destaque, e é um cuidado que eu tenho sempre no meu programa, se aquela notícia saiu na TV 7 Dias, dar crédito à TV 7 Dias. E se foi na Noite das Estrelas, dou crédito à Noite das Estrelas. Não é por ser um programa de outro canal que eu não vou, onde eu já estive, ou na Passadeira Vermelha, que são excelentes colegas, os da Passadeira Vermelha também. Eu não vou ignorar, posso me esquecer, posso ter o lápis, mas não vou ignorar de onde saem as notícias, porque adoro que me deem um reconhecimento a mim e ao meu programa quando somos nós a avançar. E, portanto, neste caso, a mim dá-me muito gozo quando as notícias saem do nosso grupo. Ou seja, ou um TVI Extra, ou uma Selfie, ou uma Versa, ou inclusive é um programa, um 2 às 10, Sim, um 2 às 10. Que às vezes, ou o Manuel Lisgocha, que fazem entrevistas a pessoas que têm algo de conteúdo que nós vamos aproveitar. O que é que eu vou dizer? Que fulano... disse num programa de televisão, pelo amor de Deus, Sim. Faz sentido? Claro, não faz sentido nenhum, faz sentido aquilo que estás a dizer. E ainda bem que falaste agora no 2 às 10, porque era efetivamente isso que também queria introduzir agora, que é, além do V Mais Fama, tens estado também no 2 às 10, e daí a dizer que falámos disso há pouco tempo. Como é que estás a ver esta fase em que também tens sido chamado? Disseste-me isto por escrito, agora quero que o digas verbalmente. Trabalhar com a Cristina, com o Cláudio, ou seja, também fazer parte do leque de comentadores das Conversas de Café? Sim, Conversas de Café. Eu tenho ido às Conversas de Café sempre que me têm chamado, algumas vezes porque há um motivo de peso para tal, e outras vezes porque ou a Sinha ou a Luísa estão de férias e vou lá fazer uma perninha, dar uma perninha, como dizemos coloquialmente. É assim. O meu programa, o V Mais Fama, é um programa ainda pequeno, com um estúdio pequeno, com uma equipa pequena, mas é como aqueles apartamentos que são pequenos, mas têm tudo e tudo arrumado. Fazer lá uma festa gigante. Exatamente, e dá perfeitamente, e chega. Sou muito feliz a fazer o V Mais Fama. Obviamente, quando tu vais ao 2 às 10, é assim, o 2 às 10 tem uma equipa gigante, tem um estúdio... lindíssimo, lindíssimo, dos estúdios de televisão mais bonitos que eu conheci até hoje. E tem dois grandes profissionais à frente, que são a Cristina e o Cláudio. O Cláudio é uma pessoa pela qual eu tenho muita admiração profissional e pessoal. Profissional por motivos óbvios, porque o Cláudio batalhou muito, começou no comentário social, esteve... durante anos a fazer comentário social, destacou-se. Nunca escondeu que queria mais, ou seja, obviamente, sempre disse isso. Obviamente. E agora está no lugar que lhe é devido, com muito trabalho, com muito trabalho, mas está no lugar que lhe corresponde. E é um profissional que eu acho que nos últimos 2 anos deu um salto gigante
e eu só posso falar dele pessoalmente e profissionalmente nestes termos. A Cristina, não faz falta eu apresentar a Cristina, não é? Mas trabalhar com eles, a dinâmica deles, com os outros colegas, seja a Sinha, seja a Luísa, seja o Gonçalo Quinás, é muito bom. Eles têm um ótimo ambiente no programa deles. Não é que não vê mais fama, não haja. Claro. Sim, são realidades diferentes. Que é um ambiente fantástico. E para sermos tantos comentadores e eu apresentador, há um ambiente fantástico. O que não é comum, porque não é o primeiro programa onde eu trabalho. E, portanto, sei que não é muito comum. Sim, o nível de concorrência, às vezes, exatamente. era aquilo que falávamos há bocadinho. Exatamente. E os comentadores, muitas vezes, querem ser os primeiros e querem ser os melhores e querem agradar e querem tal. No Vê Mais Fama, há cada um respeito ao seu espaço. Até hoje. Sim. E espero que assim continue. E sobre o 2 às 10, realmente é um excelente programa, uma excelente equipa, sou super bem tratado lá. Quando vou, como sou a exceção, a Cristina e o Cláudio têm o cuidado de muitas vezes me dar um bocadinho mais de protagonismo. E fazem-te sentir acolhido, de certa maneira. Muito também. bem, muito bem. E gosto muito deles pessoalmente e profissionalmente. Pessoalmente, não vou almoçar à casa deles, sim. Mas a convivência com eles é boa. E que eles me deem o meu espaço e o meu lugar. E tenham o cuidado de pensar. O Adriano está cá hoje, se calhar para a semana não vem. Sim. Vou começar por lhe dar a palavra ao Adriano. Para mim, é como se fosse... É como se eu também fizesse parte daquela família e daquele programa. Por isso, só lhes posso estar agradecido. E o impacto que tem com 2 às 10, que é um programa que é líder da audiência, claro que é uma coisa muito forte. Ser bom para... E é bom para o meu programa. E é bom para o canal. Se bem que hoje em dia também TVI. o Vê Mais Fama também estando de manhã, pronto, acaba por... o horário mudou. Mudou, sim. Estás a gostar da diferença do horário? Acordar cedinho? Olha, eu sou mais diurno do que noturno. Ok. E, portanto, gostava mais chegar a casa às 2 da manhã? Não gostava porque eu já estava habituado. Vinha da Noite das Estrelas sim. a fazer. Depois, quando eu sou um homem muito conservador para tudo e, portanto, sou alérgico à mudança, quando a mim me dizem que eu tenho que mudar de horário... A sério? Sim, ou seja, eu na minha cabeça pensava, bem, eu há 3 anos, ou há 2 anos e meio, quase 3, que estou a fazer este horário. Agora eu vou ter que mudar outra vez completamente os meus hábitos. O meu corpo habituou-se numa semana. Okay. E agora estou muito mais contente com este horário. A que horas é que tens que estar mais ou menos na TVI? Eu às 8h30 estou lá. Ok. Começa às 11, agora hoje em dia não é? Sim. Eu às 8h30 estou lá, dou os últimos remates, às 9 já estou na maquilhagem, às 10 já estou sentado no estúdio. Sou muito metódico, sou virgem de signo, tu também. E, portanto, sabes que somos pessoas metódicas, pessoas organizadas, pessoas que... Até se torna doente. É doentio. Mesmo. Doentio mesmo. E eu que sou virgem, ascendente em virgem, como me disse o Gabriel Pacheco, que é um estagiário do Vê Mais e que percebe da astrologia, ele diz, tu não és virgem, ascendente em virgem, tu és doente da cabeça, és doente varrido. E eu é verdade. Compreender isso. Olha, eu só é um ascendente, mas eu só escrevo com a mesma caneta. Eu não chego a esse patamar. Sim, as folhas têm que estar alinhadas, o copo perfeito, tudo tem que estar perfeito, a informação tem que estar perfeita. Quando me engano no teleponto, fico passado. Frustradíssimo, vou para casa. Fechas a 7 chaves. Completamente, já não sai. Não tanto. Mas ao princípio era um bocado assim. Mas isto para te dizer que... Ou seja, tu és o teu maior autocrítico. Não tenho as dúvidas. Não tenho as dúvidas. Quer dizer, autocrítico já estou a dizer, mas és a... Sim, sou o maior crítico do teu trabalho. Sim. Mas estávamos a falar de chegar cedo e de sim. 8h30, 9 da manhã. Ao princípio, não achei graça com mudar, embora eu assumo isso, eu sou muito bem mandado. Sim, claro. E disseram-me, vai resultar melhor, vai ser melhor para o programa, vai ser melhor para o canal. Tu passares para amanhã, tudo bem. Se fosse melhor para o canal eu passar para as 4 da manhã, eu também dizia que estava tudo bem. Se acham que é o melhor para o canal... Vamos a isso. Passado uma semana, o meu corpo já estava habituado
Eu agora tenho muito mais tempo, porque, voltando à parvoíce dos signos, eu levantava-me às 10 da manhã, adormecia por volta das 3, levantava-me às 10 da manhã, das 10 às 11h30 tomava o pequeno almoço, não fazia nada, lia a imprensa, mas não nada a ver com o cor-de-rosa. Mas a partir das 11 da manhã começava a trabalhar num programa Sim, que até à meia-noite não ia para o ar. Pois é isso. Porque Era uma etapa assim... eu sou uma pessoa de obsessões. E eu sei que não se pode ganhar sempre, nem pode ser o primeiro sempre, nem pode ser o primeiro a avançar uma notícia. Mas eu todos os dias levanto-me com essa ambição de ser o primeiro em tudo. E claro, se a tua jornada de trabalho termina à 1 da manhã, eu passava o dia agarrado ao telemóvel à procura de notícias. Eu agora saí do programa, almocei, trabalhei um bocadinho em casa, mas eu escrevo para um jornal em Espanha todos os dias. Enviei o meu artigo. Qual é o jornal agora? É OK Diário, é tipo o Observador, é um jornal online dos mais... Acho que é o terceiro mais lido de Espanha. E agora, depois de estar aqui contigo, vou treinar e só depois do treino é que começo a ver o que é que eu tenho amanhã para o programa. Sim, as coisas já devem estar mais ou menos alinhavadas, mas... A minha cabeça é totalmente diferente. Está muito mais descansada. Está muito mais descansada. Há uma noite pelo meio. Eu sei que amanhã de manhã ainda posso ir aos sites ver o que é que se passou. Uma última hora, como foi o caso exatamente, de hoje, por exemplo. ver o que é que, por exemplo, se falou na Passadeira Vermelha, ver o que é que se falou na Noite das Estrelas, dar uma olhada no Dioguinho, na Selfie, na Hiper FM, no site da televisão. Sim, tudo o que é site. Dar uma última olhada para não ir para o programa e fazer o ridículo de avançar uma notícia a acreditar que só eu a tenho, ou porque há novos desenvolvimentos sobre uma notícia que eu vou dar e ficar atrasado, não é? E, portanto, acho que é muito positiva esta mudança. E depois, assim, eu sou visto em 2 horários, porque o programa continua a ser emitido à noite. Sim. E, portanto, só tenho a ganhar com isso. Claro. A equipa do canal, a direção do canal está contente, eu estou contente, a equipa está contente, portanto, é continuar. Tens 42 anos, neste 42. momento já apresentas um programa. Sim. Fazes também a tal perninha naquele que é o programa mais visto da manhã, no 2 às 10. Há alguma coisa ainda mais que tu gostasses de fazer além disto? Olha, provavelmente muitas coisas. E eu vou-te explicar. Eu comecei por estudar Direito. Exato. E... O que também não é mau para o nosso Não, trabalho. é ótimo porque é um dá-nos uma abrangência. Exato, é muito diferente. abrangente. Até porque, tanto como os advogados e os juízes, os jornalistas também têm que pôr sempre aquela questão que é, até se provar em contrário, todos somos inocentes. Exatamente, exatamente. E, portanto, embora eu sempre gostei muito de comunicar, muito do jornalismo, não me arrependo de ter estudado Direito, mas o que é verdade é que se eu tivesse pensado um bocadinho melhor e me tivesse ouvido mais a mim próprio, eu não teria estudado Direito e teria ido para Comunicação Social ou para Jornalismo. Obviamente, se tu me perguntares o que é que tu querias ser, queria ser jornalista e fazer rádio e televisão. O ser apresentador Era um acréscimo? Era outra coisa. Okay. Era um acréscimo, como bem disseste. Mas quando eu comecei a fazer televisão, aliás, eu voltei para Portugal porque eu não estava a ter as oportunidades que eu achava que devia ter em Espanha. Na altura, eu vim para Portugal no final de 2016. O meu pai, depois, entretanto, também adoeceu. Então, pensei que tivesses vindo já precisamente por causa da doença do foi, teu pai. não, o meu pai não estava doente. Mas eu notei na Páscoa que o meu pai, na Páscoa de 2016, que o meu pai não estava muito bem. Muito bem, sim. Não tinha nada diagnosticado, mas eu notei que não era aquela pessoa já havia um que... lapso no discurso, sei lá. Sim. No comportamento, havia qualquer coisa que não... Que te chamou a atenção. Sim. E eu disse, olha, não estou a ter as oportunidades que eu tenho, que eu quero. O meu pai acho que precisa de mim. Eu achava que ele precisava de mim. Não me enganei. Vamos mudar aqui o jogo. Se eu tiver que regressar à Espanha um dia... Regresso. Regresso. As portas estão abertas. Mas vamos mudar o jogo. Depois fui construindo aqui este caminho. Nunca deixei de todo e de parte Espanha. Continuei a fazer... Como acabaste de dizer ainda agora, por exemplo. Continuo ligado
a escrever. Estive a fazer durante 9 meses, no ano passado, um programa em prime time na Tele5, que é o segundo canal mais visto em Espanha. Já foi durante 25 anos o mais visto, agora é o segundo. E, portanto... E bem, eu sou-te absolutamente sincero, se eu tivesse... Há muita coisa para fazer, mas também há muita coisa para fazer. Eu tenho 42 anos. Olhas para dentro e já estás realizado com o que foste construindo. Exatamente. Se, em vez de eu ter 42 anos, eu tivesse 62 e estivesse às portas da reforma e nunca tivesse passado de ser comentador... Reforma, se calhar 66... Sim. Vamos lá ver como é que isto acaba. E não tivesse passado de ser um comentador, para mim estava tudo bem, porque eu adorava e adoro ser comentador. Aliás, eu não deixei de ser comentador por estar à frente do programa. E não sou menos por ser comentador, como não se é menos por ser repórter e não ser pivô de telejornal. Claro. Todos somos necessários. São dinâmicas diferentes. Dinâmicas diferentes e todos fazemos parte de uma máquina que tem que funcionar. E, portanto, coisas que eu ainda queira fazer... Olha, vou-te dizer, sinceramente, quero fazer tudo. Mas também não há nenhuma coisa... Adriano, queres apresentar o programa da manhã? Se me oferecerem e se eu me vir capacitado... Há bocado disseste do Gocha... E gostaria, sim, apresentar o Gocha. Claro, tinha que ser o Adriano. Ou apresentar o Adriano... sim, claro, eu adoro entrevistar, gostaria de fazer. Apresentar um reality show, se o José Eduardo Muniz me pede, eu apresento, mas é a minha ambição, é o meu sonho. O reality show monárquico, já viste o que era? Enfiar tudo num castelo. Imagina casas não reinantes para ver qual é o próximo país a restaurar a monarquia. Bom, seria o delírio para o António Lélia Silva, que ainda é mais monárquico do que eu. Mas não tenho essa meta de dizer, adorava apresentar as manhãs, adorava apresentar as tardes, adorava... Não. Acho, sinceramente, hoje por hoje, onde eu me destaco é no social. E eu ainda não cumpri, não quero dizer missão, porque eu não sou o Messias e não venho aqui transformar o mundo, mas acho que em Portugal, durante muitos anos, se fez mal imprensa cor-de-rosa. E eu acho... Era muito com base na polémica Na polémica e não muitas vezes na falta de verdade. Sim. Vendia mais uma polémica e uma meia-verdade do que a verdade verdadeira. E acho que isto não é só fruto meu, era o que mais faltava, eu achar que é só graças a mim e ao meu trabalho. Há uma aposta nos canais, há uma aposta... Claro, eu consigo perceber o que tu queres dizer. De muitas pessoas. São tu e outras pessoas. E outras pessoas que acho que estamos a mudar o paradigma do que é o cor-de-rosa em Portugal. Porque o cor-de-rosa pode ser sério, dentro de que pode ser divertido ao mesmo tempo. Claro. E eu acho que ainda não consegui a 100% mudar esse paradigma. Se eu conseguir mudar esse paradigma a 100%, estou pronto... Ou eu, na minha cabeça, estarei pronto para agarrar outros desafios fora do cor-de-rosa. Se essa for a minha luta para o resto da minha vida, cá estarei para lutar e para pôr o jornalismo do cor-de-rosa num patamar acima daquilo que as pessoas poderão pensar. E se amanhã vou apresentar as manhãs, as tardes, ou... Seja o que for, Nuno Santos, o meu sonho era apresentar o telejornal. Era. O meu sonho era ser pivô de telejornal. Ok. Isso é totalmente diferente de... E já não vou lá. Mas é o meu sonho. Nunca se sabe, de repente? Não, porque a vida conduziu-me onde eu vou brilhar mais. Terminavas as notícias a dizer uma salva de palmas para o Orçamento de Estado. Para o Orçamento de Estado. Este Orçamento de Estado está aprovado, acho que está aprovado. Uma salva de palmas. Exatamente. Que é o que fazemos no Vem Mais Fama. Não, Ivan, não tenho... A palavra de honra que não tenho. E eu venho aqui sentar-me contigo num sofá e, como podes ver, estou completamente sentado como se estivesse em minha casa. Não venho aqui fazer género. Não tenho mesmo aquela coisa... O futuro é um livro em aberto. Devo dizer que há um programa da TVI que eu gosto especialmente, que é o Em Família. E eu esse programa gostava
de ir lá. Ou o meu programa que eu mais gostava quando era criança era o Juiz Decide. Portanto, João Patrício, quando fores de férias, se quiseres que eu vá apresentar a sentença, diz o meu nome. Eu adorava apresentar a sentença. Há bocadinho, também já para terminar, que a conversa já vai longa, mas não menos interessante por isso, obviamente. Voltaste para Portugal. Sim. O teu pai estava doente, entretanto, Sim. o teu pai faleceu. Sim. Tu tinhas uma relação muito próxima com ele. Tinha. Mais com a tua mãe, mas o teu pai era mais para a parvalhice, como tu Sim, até chegaste a dizer era. no Sim, Gocha. sim. Ficou alguma coisa por dizer? Olha, não ficou nada por dizer, mas ficaram muitas coisas por viver. Porque o meu pai era o meu maior fã. Tens pena que ele hoje em dia não tenha... Porque Tenho ele morreu pena. em 2016. Tenho pena, sim, tenho pena que o meu pai não esteja a viver isto comigo, como tenho pena que a mãe do meu pai, a minha avó, também não esteja a viver isto comigo. Porque as minhas duas famílias são famílias muito diferentes. A minha mãe é uma mulher que nunca comprou uma revista de cor-de-rosa, Pois era o teu pai que que lê livros de filosofia. É uma mulher muito mais introspectiva, profunda, caseira. E o meu pai era um animal de palco. E a minha avó também. Eram animais de rua. Eu dizia sempre aos meus colegas na escola que a Dama e o Vagabundo me faziam lembrar os meus pais. Porque a minha mãe era uma senhora, era um cão de casa, desculpem a comparação, e o meu pai era um cão de rua. O meu pai adorava andar na rua, o meu pai adora pessoas. Adorava ver e ser visto. Adorava. E o meu pai ia adorar estar a viver esta etapa comigo, ia estar muito mais inchado do que eu. E a minha avó também. E tenho pena disso. Não ficou nada por dizer, mas ficaram muitas coisas por viver. Eu consigo perceber isso porque o meu pai também morreu em 2017, Sim. Um ano depois, e eu quando fazia algum trabalho de moda, ou seja o que fosse, a primeira pessoa... Hoje em dia a minha mãe também continua a fazer isso, mas o meu pai era no Facebook, aquela coisa de partilhar, ele partilhava tudo. Ou claro. seja, os perfis dos nossos pais, e neste caso o que tu estás a dizer do teu pai ficar mais inchado do que tu, neste caso o perfil dos nossos pais acaba por ser claro. perfis nossos, porque nós é que aparecemos lá. Ou seja, por aí tu estás a dizer que, sabes que o teu pai ter um filho a apresentar um programa de televisão seria o máximo, porque o meu pai adorava isto. E o meu pai eu ia terminar o programa e a primeira chamada ia ser do meu pai. Fosse a hora que fosse? À hora que fosse, para comentar. E eu sei que eu podia dar a informação mais relevante do mundo. O meu pai ia sempre pegar no disparate. Ia sempre dizer aquilo que eu disse, ou porque o António disse, ou porque a Cláudia disse. Ia pegar no disparate para fazer daquilo ainda um disparate ainda maior. Mesmo? Tenho saudades dele. Lá está, eu também partilho da mesma dor e, claro. E lá está. Por exemplo, este podcast que eu faço, já é a segunda temporada, seria também uma pessoa que iria estar sempre a ver e os meus trabalhos, por isso eu consigo compreender perfeitamente. Mas e a tua mãe? Ela vibra, lá está, ela é mais recatada? A minha mãe é muito mais recatada em tudo. Mas como é que está? E a tua irmã? E tenho outro irmão que mora na Inglaterra. Casou com uma inglesa. Anglicana. Mas isto para te dizer que a minha mãe tem muito orgulho. Eu acho que sim, eles têm sempre. Os pais têm sempre orgulho dos filhos. E não é por eu trabalhar em televisão. É por eu sentir-me realizado. Exato, fazer as coisas com mais que devem ser porque feitas. eu podia trabalhar num café ou ser jardineiro e a minha mãe, se me visse realizado e feliz, ia estar completamente orgulhosa de eu ser um bom profissional e estar feliz com aquilo que estou a fazer. A minha mãe é muito crítica comigo. Eu, quando terminei de fazer o primeiro V Mais Fama de todos, eu saí horrorizado. Depois vim-me em casa e não fiquei horrorizado. Disse, bom, tenho muita margem para melhorar, mas também não foi nenhuma desgraça. Eu, quando saí, a minha mãe ligou-me e disse-me assim, olha, estiveste bem. Isso, para mim, já foi... Uma vitória. Uma vitória, porque a minha mãe poderia-me ter dito, olha, não estiveste bem, não gostei do programa. A minha mãe é a mulher para me dizer isso. Okay. Muitas vezes a minha mãe diz, cuidado, porque a minha mãe é muito conservadora em alguns aspectos. Cuidado com o palavreado, cuidado com gestos.
cuidado com a efusividade, cuidado quando tu ris. Mas não, a minha mãe tem achado bem. E tem gostado muito do programa. E a minha mãe não é espectadora. Nunca foi espectadora deste tipo de conteúdo. E a minha mãe gosta do meu programa. E acha que o meu programa é informativo, é divertido, tem categoria, tem classe. Ela revê-se neste programa. E revê a personalidade do filho. E, portanto, ela está muito feliz e muito contente e muito orgulhosa deste meu percurso. Para terminar com uma cereja no topo do bolo. Sim. Há uns tempos eu entrevistei-te, fizemos um género de um raio-x. E claro que eu não podia terminar sem pegar nisso. Claro. Que era o estado civil. E tu disseste, solteiro, mas espero que por pouco tempo. Eu espero que por pouco tempo. Continua... Eu continuo solteiro, mas agora já com perspectivas. Pronto. Adriano, muito obrigado por teres Obrigado, vindo Ivan. neste dia de chuva. Espero que tenhas gostado. Eu adorei e sempre conversar contigo é sempre um gosto. Muito obrigado e até ao próximo episódio. Foi bom. Está feito.